até o dadaísmo. Então, lembrando que a gente está ali no início do século XX, a gente saiu, né, da última sequência aí, da tríade do final do século XIX, antes das férias, né, antes do recesso. A gente viu o realismo, naturalismo, parnasianismo, depois a gente fechou ali com o simbolismo, tá? E agora a gente está no caminho para o pré-modernismo, né? Tudo que a gente está estudando é antecedente à Semana de Arte Moderna, que é o que vai marcar o início do modernismo no Brasil. Na aula passada, a gente falou a respeito das vanguardas europeias, tá? Lembrando sempre que vanguarda é estar à frente. O pensamento vanguardista é um pensamento que está à frente do tempo. Então, a gente está lidando ali com 5 correntes importantes, tá? Essas correntes são o futurismo, o expressionismo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo, tá? Então, só vou dar uma passada aqui rápida, só para vocês lembrarem um pouco, né? Conversamos sobre... Só um minutinho. Conversamos sobre isso, né? Sobre esse pensamento que está à frente do tempo e por isso muita gente tem dificuldade de conseguir alcançar, interpretar, entender, tá? Analisamos diversas imagens, né? Passamos por imagens que são icônicas e começamos a falar das vanguardas propriamente ditas, né? Primeiro a gente falou do cubismo, que diz respeito àquele endeusamento, né? Aquela fragmentação da realidade, né? Quebrando em pedaços a nossa realidade e colocando ali sob formas geométricas. Né? Mostrei aqui algumas figuras importantes do Picasso, que é um grande representante, né? Mostrei do Jean Metzinger também, e mostramos também como é que seria o cubismo na literatura em si, aproveitando aí esse espaço, né, em branco da folha, explorando todo o espaço, fugindo aí daquela concepção clássica que a gente tem de poesia, beleza? E aí, a partir disso, a gente foi para o outro movimento, que é o movimento da velocidade, né? É o futurismo, que é contra o passado e contra o presente, né? Como o próprio nome diz, a gente está ali acelerando para um próximo momento que a gente ainda não sabe qual é, mas que a gente dá muito valor porque não é aquilo que está acontecendo no agora, né? Não é aquilo que aconteceu, é aquilo que vai acontecer. Então, o futurismo vai enaltecer as inovações tecnológicas, né? Vai tentar sempre ser uma vanguarda à frente, muito mais à frente. Eu lembro que a gente comentou sobre esse quadro aqui, né? A gente teve uma interpretação bem curiosa a respeito disso, né? Falando da velocidade de um automóvel, que é esse quadro, essa pintura. Eu acho que vocês lembram, né? Que a gente ficou procurando carro durante... Vocês ficaram, né, procurando carro durante 1000 anos, e aí eu falei, pessoal, como a velocidade é o que há de mais importante para o turismo, o carro não mais está aí, o carro já foi embora, né? É tão rápido que ele não está aí, ele só deixou a poeira. Depois a gente foi para o expressionismo, né? Que é uma interpretação da realidade a partir da nossa angústia, da nossa crise, do nosso momento de crise existencial. Então, a gente precisa sempre olhar para o expressionismo como um movimento que vai distorcer a realidade de uma forma bem intensa, porque é justamente o nosso sentimento diante dos momentos de angústia e de crise, né? Depois fomos para o dadaísmo, né? E o dada significa nada. Então, a gente tem aqui um movimento extremamente ligado à espontaneidade, mas ligado à espontaneidade para debochar,
para explorar noções ilógicas, para explorar a arte nonsense, ou seja, sem sentido, né? Como se fosse uma grande colagem, como nós estamos vendo aqui nessas imagens, tá? Colagens, né, de objetos, colagens de imagens que não se conectam, tá? Então, o dadaísmo tem essa pegada da aleatoriedade, ao mesmo tempo, né, traz a questão de meio que uma revolta desses artistas, né, uma agressividade, uma indignação com tudo aquilo que era posto antes, que tudo tinha que ter explicação, né? Tudo tinha que fazer um sentido quando era do aspecto da arte. Se não tivesse sentido, não poderia ser arte. E aí os dadaístas vieram com essa pegada de tipo, olha, vamos parar de graça, tá? Vamos parar de graça. A gente pode fazer artes aleatórias, não necessariamente tem de estar dentro de uma forma, a gente pode fazer aleatoriedades e mesmo assim a gente tem o direito de ser chamado de artista, a gente tem direito de ter a nossa arte reconhecida. Tá? Então, o dadaísmo é esse movimento irreverente. Eu acho que é o mais irreverente do ponto de vista do deboche, da agressividade dessas vanguardas. Tá? E aí a gente fez a leitura de um poema dadaísta, a gente percebeu a aleatoriedade do processo de composição de um poema, a gente analisou que aqui há a presença de função metalinguística, né? Mas, ao mesmo tempo, de função conativa ou apelativa, visto que ao longo desse poema a gente fala sobre como fazer um poema explorando a metalinguagem, mas também a gente usa verbos no imperativo, então você visualiza aqui recorte, agite, tire, copie. Então, há algumas influências no comportamento, e quando a gente quer influenciar o comportamento, a gente está falando de uma função apelativa ou conativa, tá? E hoje a gente vai falar do surrealismo e vai apontar aí para esse movimento de transição que foi o pré-modernismo, com os 4 poetas principais dessa fase de transição, né? Então, vamos falar sobre Lima Barreto, vamos falar sobre Augusto dos Anjos, vamos falar sobre Euclides da Cunha e sobre Monteiro Lobato. Mas antes, a gente tem que encerrar a 5ª vanguarda europeia, que é o surrealismo. Como o próprio nome diz, a gente já pensa no surrealismo como algo fora, né, dos limites, como algo acima de uma realidade. A gente tem que sempre pensar que o surrealismo surgiu ali na Paris do século XX, justamente para combater o materialismo da arte, o materialismo da poesia, o materialismo de ter que comprovar tudo de maneira concreta. Quando a gente pensa em surrealismo, a gente vai sempre pensar em imagens bizarras, que vêm de onde? Imagens que vêm do inconsciente. Por ter essa ligação muito forte com o inconsciente, a gente vai ter uma pessoa super importante que é o Freud, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, eu coloquei aqui para você o seguinte: o surrealismo tem seu primeiro manifesto em 1924, tendo nascido de um desejo de ação positiva de começar a reconstruir a partir das ruínas do dadaísmo, pois ao negar tudo, ele tinha de terminar negando a si mesmo. Então a gente tem aí o surrealismo para reconstruir as ruínas que o dadaísmo provocou, porque se Dada representa nada, então a arte se resume ao nada. Aquela arte era arte, mas era uma arte que negava as coisas. Então, quando você nega as coisas, você também nega a si. Então, o surrealismo vinha como essa proposta aí de reconstrução a partir de uma vanguarda que
desintegrou tudo, colocou tudo abaixo, tá? Os surrealistas, eles tinham muita ligação com os escritos de Freud, porque o Freud, como você sabe, né, dentro da área psicanalítica, dentro da exploração psicológica, ele é um cara que tem muita influência, né? Ele é o pai da psicanálise. A psicanálise, inclusive, tem uma linha de interpretação que é uma linha de interpretação do sonho, que para nós é extremamente importante em prova. Eu não sei se vocês já repararam, mas toda vez que cai surrealismo na prova, né, cai com uma expressão, e eu preciso que vocês anotem isso, que é a expressão exploração do universo onírico. Eles adoram puxar o surrealismo com essa expressão, né? Trazendo sempre como gabarito algo que tenha relação com o universo onírico. O que é o universo onírico? É o universo dos sonhos, né? É o universo do inconsciente ali, da fantasia a partir do sonho. Então a gente precisa entender que quando a gente, enquanto surrealista, está pensando nessa identificação com Freud, a gente começa a enxergar que, cara, quando a gente está dormindo, a gente tem acesso a uma parte chamada inconsciente que traz todas as nossas dores, os nossos questionamentos, os nossos desejos reprimidos, né? Quem aqui nunca teve um sonho bizarro? Quem nunca sonhou, sei lá, que estava montado num tigre que nadava, sacou? Quem nunca sonhou uma coisa assim surreal, uma coisa que você acordou e falou assim, nossa, cara, nada a ver. Quem nunca sonhou que estava sendo perseguido? Quem nunca sonhou que estava sendo assassinado? Quem nunca sonhou que pulou de um precipício ou pulou de um prédio? Quem nunca teve esses sonhos, né, pessoal? Então, assim, quem nunca sonhou com uma relação sexual com uma pessoa que jamais você terá, né? Tipo assim, o Brad Pitt da vida ou o George Clooney. Aí tu vai falar assim, pô, já, tá me agorando? Não, é porque assim, é difícil você ter uma relação com o Brad Pitt, tá? Embora isso faça parte do seu sonho, mas é provável que não seja possível, tá? Se for possível, me leva junto. Mas a ideia é que a gente explore, né, justamente o pensamento de que essa arte, para os surrealistas, ela não podia vir de um momento em que você, artista, para pintar aquilo que você está enxergando. Essa arte, ela tem de vir de algo que você sonha, de algo que está aí escondido no seu inconsciente, tá bom? Então, eu coloquei aqui para você o seguinte, ó, os surrealistas ficaram altamente impressionados com os escritos de Freud, os quais demonstraram que quando os nossos pensamentos estão em estado de vigília, são entorpecidos e a criança e o selvagem que existem em nós passam a nos dominar. Foi essa ideia que fez os surrealistas proclamarem que a arte nunca pode ser produzida pela razão inteiramente desperta. Eles admitem que a razão pode nos dar a ciência, mas afirmam que só a não razão pode nos dar a arte. Então, para ter arte, a gente precisa se deslocar desse espaço em que a razão manda em tudo, tá bom? Uma definição possível para surrealismo diz respeito a que o André Breton fez, inclusive o André Breton foi quem escreveu o Manifesto Surrealista. Eu não trouxe aqui o Manifesto Surrealista, mas um dia eu posso mostrar para vocês, né? Eu gostaria muito de fazer questões com vocês e vou fazer questões sobre vanguarda para a gente poder entender como que a gente vai responder isso.
Isso é muito presente, tá? Isso é muito presente nas provas, vocês sabem disso. E ele tem um manifesto, né? E dentro desse manifesto ele diz a que veio o surrealismo. É muito comum que dentro do modernismo a gente tenha esse tipo de postura. Sempre os artistas fazendo manifestos para mostrar para a população, para mostrar para a sociedade da época quais são os seus anseios, quais são as suas aspirações, tá? Então, a definição que o André Breton deu para a gente diz respeito ao seguinte: o surrealismo, para ele, diz respeito ao automatismo psíquico puro, pelo qual se pretende exprimir, quer verbalmente, quer por escrito, quer por qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento. Então, com o surrealismo, a gente quer mostrar o que de fato a gente tem dentro da nossa cachola, tá? Em termos de personalidade ali mais famosa, a gente tem o Salvador Dalí, tá? É muito comum que você já tenha visto, né, e você vai ver algumas aqui comigo, algumas obras do Dalí, né, como a persistência da memória, que é muito comum, o sono, que é muito comum, né? Tem uma com os tigres aqui que eu também trouxe, que você já deve ter visto. Então, ele é o que mais se destaca dentro da perspectiva surrealista, tá? Então, são temas recorrentes nas suas obras. O sexo e todas as atribuições do sexo, as angústias quanto ao sexo, os medos quanto ao sexo, as frustrações sexuais, os traumas sexuais, e vamos lembrar que Freud tem muita ligação com isso. Então, como Salvador Dalí bebe da água do Freud, ele obviamente também vai transpor para sua obra essas semelhanças, tá? A memória é algo muito comum também nas obras de Dalí. O sono e o sonho, sempre nessa perspectiva de valorização do inconsciente. A gente pode falar que o surrealismo é uma arte criada a partir da espontaneidade. Só que a espontaneidade, ela não é, e aí está uma diferença muito importante que eu gostaria que você anotasse, que pensar que o surrealismo é uma arte criada a partir do espontâneo pode fazer com que você confunda com o dadaísmo, que também é uma arte criada a partir do espontâneo. Só que qual é a diferença entre os dois? A diferença é que o dadaísmo é, na verdade, um explorador da espontaneidade para o deboche, para o lado ruim da coisa, né? Para o irreverente, para o agressivo. Enquanto o surrealismo, sendo a mais psicológica das vanguardas, né? Na verdade, ela quer extravasar aquilo que está reprimido. Ela quer colocar para fora aquilo que se tem dentro da mente para trazer uma liberdade para o ser humano. Não é para ser agressivo, como no dadaísmo, não é para ser ilógico, nonsense, como no dadaísmo. O surrealismo tem mais a pegada de trabalhar com as nossas questões, como se fosse, de fato, numa esfera ali, numa esfera de psicanálise mesmo, de uma autoanálise para gerar o autoconhecimento, tá? Então, existe essa diferença aí bem marcada. As duas são artes criadas a partir do espontâneo, só que o dadaísmo é um espontâneo para o deboche, para a negação. E o surrealismo não. O surrealismo é uma espontaneidade que vai gerar liberdade do pensamento, né? Que vai extravasar tudo aquilo que está reprimido dentro da nossa mente, que vai explorar esse universo de sonho que a gente tem toda noite, né? E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês sonham constantemente? Toda noite vocês sonham?
Eu sonho com bastante frequência. E uns sonhos, assim, bem surreais. Tainá, você lembra de um sonho que você falou assim, caraca, nada a ver, mas não é um sonho do tipo assim, caraca, eu sonhei que a Jajá casou com o Justin Bieber. Não é isso. Não é um sonho assim, nada a ver. É um sonho nada a ver mesmo. Nada a ver. Tipo, negócio assim, como que eu falei, porra, tu tava voando num elefante, sacou? Você lembra de algum assim? Tu falou da água, eu lembrei de um que eu sonhei que eu tava fugindo de um incêndio em cima de uns cavalos brancos no meio do mar. Caralho, viado. Mas eu já tive uns sonhos muito piores que esses, mas não tô lembrando de nenhum. Mas esse foi um assim meio doido. Entendi. E era um incêndio que não era nem na minha casa, era tipo um incêndio do outro lado da rua. Tava até Mas, longe. mas o incêndio ia atrás de você? Não, tava longe de mim, não fazia o menor Ah, sentido. tá. Entendi. Não, porque a gente está falando de surrealismo. O incêndio poderia correr atrás de tu, né? Isso é verdade. Enfim. Quem mais, gente? Inara, lembra? Sara, tá aí, Milena. Pessoal, vocês lembram de algum sonho? Assim, vocês já tiveram um sonho muito nada a ver? Eu sonho muito também, mas eu sou péssima para lembrar de sonhos. Eu esqueço muito rápido. Vocês já ouviram falar num negócio que é o seguinte, tipo, quando quando você acorda e você passa a mão no cabelo, tipo, para prender o cabelo. Vocês já ouviram falar nisso? Bota aqui no chat para mim. Vocês já ouviram falar nisso? Que quando a gente sonha, por exemplo, quando a gente acorda, né? Aí tem gente que automaticamente vai prender o cabelo se dorme com o cabelo solto, né? E tem gente que, mesmo que durma com o cabelo preso, vai prender o cabelo novamente. Tem gente que diz essas coisas de sabedoria popular, né? Tem gente que diz que quando você acorda e passa a mão na sua cabeça para prender o seu cabelo, você esquece o que você sonhou. Vocês já ouviram falar nisso? Não? É sério, Milena. Se acordar e passar a mão na cabeça, vai esquecer o que sonhou. E, cara, o pior é que esquece mesmo, na moral. Você fica tentando. Você sabe que você sonhou, mas você não consegue lembrar de jeito nenhum. Nossa, minha avó falava muito isso, muito coisa antiga, né, gente? Obviamente. Mas era real, cara, era real. Se você sabe quando você tem a consciência de que você sonhou, mas você não lembra de jeito nenhum, é tipo isso. Alguém mais teve um sonho bizarro, Júlia? Teve um sonho, Sara. Sara tem muito cara de quem tem sonho bizarro. Não sei se ela vai lembrar agora de um. Cara, pior que os meus sonhos são muito reais. Tipo, não é É bizarro, mesmo, Sara? não, é bem real mesmo. Eu podia jurar. Eu podia jurar que você tinha sonhos muito loucos, assim. Porque você sempre fala assim, ah, vou dar uma viajada e tal. Só que você viaja, só que você acha que você viaja, né? Na verdade, você está falando coisas super pertinentes, mas como você vai sempre além, né? Eu imaginei que você tivesse sonhos assim, meio diferentes para contar pra gente. Ju, você ia falar alguma coisa? Não, eu acho que eu nunca tive um sonho desses, não. Eu lembro, né? Pô, cara, já tive vários. Mas faz parte, né? Nem todo mundo vai lembrar. Às vezes a gente tem os sonhos que a gente não lembra. Então, continuando aqui, pessoal. Assim, o movimento surrealista, ele também teve uma ruptura, né? Então, vocês podem ver em algumas provas essa exploração tem sempre uma ligação muito forte, né, com a questão do marxismo na época. Então, criou-se ali um racha dos surrealistas que eram comunistas e dos surrealistas que não eram comunistas. Mas
a arte tem muito a ver com política, né, com história, então existiu essa influência e meio que rachou o movimento. Essa obra aqui, que é de Dalí, né, vocês já devem ter visto 1 milhão de vezes em prova. Isso essa imagem é super comum. E eu queria que vocês tentassem me dizer qual seria a interpretação de vocês para essa imagem, que é a persistência da memória. O que vocês conseguem enxergar nessa imagem, né? E aí, obviamente, a gente tem que tentar pensar, né, que o surrealismo é uma fotografia dos sonhos pintada à mão, né? Então, o que será que esse sonho quis trazer para a gente de sentido? Porque, veja bem, o consciente é a ponta do iceberg. O inconsciente está lá, escondidinho. Então, o que vocês acham, né? Se vocês tivessem que analisar esse quadro surrealista do Dalí, o que vocês me diriam? Primeiro que a gente sempre tem que tentar pensar na relação entre o nome e o que a gente está vendo. Mas fala aí, vou deixar vocês falarem, vou dar o tempinho para vocês olharem e tentarem me dizer alguma coisa. Gente, mais uma vez, não é fácil, mas é um exercício, tá? O pessoal que está sem microfone aí pode digitar, tá? Cada um vai falar uma coisa. Então, eu preciso que todos vocês falem, mas que cada um tente falar uma coisa diferente. Então, na verdade, falar não, né? Digitar, quero digitado. Tá? Digita aí para mim o que vocês interpretam sobre esse quadro. Na verdade, é o que eu te falo sempre, né? O que eu falo todo dia. Não é para você tentar montar um texto e um parágrafo para mim. Eu quero que você fale assim. Pode falar o que venha, que você digite, o que vem à sua mente, o que você consegue enxergar, qual a interpretação que você deu aí para aquilo que você está vendo. Tá? Então, vou te dar uns minutinhos para você entrar em contato aí com essa obra. Já, só uma coisa. Fala, amor. Oi? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. É que eu tô em outro computador e esse computador que eu tô, o teclado dele não tá funcionando. Tá, mas se você quiser falar, tudo bem, não tem problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui, eu vou abrir o chat aqui para poder visualizar o que vocês vão escrever. Tá? Então, vai lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Digitem aí para mim o que vocês interpretam. Aí, Nara, quando eles começarem a digitar, aí depois eu te chamo para você falar, tá? Tá bom. E aí, deu? Vamos lá, digitem aí para mim.
Não vem com, ah, não entendi nada. Não vem com essa, não. Eu quero que você me diga, tente me dizer aquilo que você está vendo, né? Aquilo que você está enxergando aí. A Sara falou, eu vi como uma crítica porque ele fala da persistência da memória, ao mesmo tempo que tem uma deformação do relógio. Parece que as memórias que ainda estão vivas são distorcidas e confusas. Verdade, né? E se a gente pensa que esses relógios eles estão derretendo, né, pessoal? Na verdade, olha só, eu nunca usei drogas, tá? Mas quem já usou drogas, principalmente LSD, ácidos, né? Inclusive eu sei disso porque eu tive uma amiga que nem está mais entre nós, né? Ela morreu de overdose, enfim, um assunto até chato de falar, mas ela morreu de overdose numa rave lá na Bahia. E aí eu lembro que uma vez ela estava tipo super assim, ela tinha voltado, né? E estava em casa e ela ligou para mim e para Paula e falou que estava tudo derretendo na casa dela, que o guarda-roupa, ela olhava para o guarda-roupa estava derretendo, a cama estava derretendo e tal. E aí é inevitável deixar de lembrar dela e dessa situação, porque ela dizia que estava tudo derretendo. E aqui a gente enxerga, de fato, essa coisa meio alucinógena, né? Então, a gente tem ali, né, uma imagem que, porra, um relógio num galho de árvore derretendo? Como assim, né? Tudo muito distorcido, tudo muito confuso, como a Sara falou, né? E quando a gente pensa nessa questão de que o relógio está derretido, o relógio está se desfazendo, se a gente compara com um relógio normal não tem essa forma, né? E aí você pensa, porra, um relógio normal não tem essa forma, esse tem. É porque esse não é um relógio normal, esse não é um relógio da realidade, é um relógio do mundo dos sonhos, é um relógio que traz pra gente a noção de que, cara, o tempo tá passando, tá tudo distorcido, tá tudo fora do lugar. Se a gente pensa no relógio clássico, a gente tem um relógio sempre muito preciso, marcando a hora certinha. Aqui a gente não consegue entender porque está tudo fora da realidade, né? Está tudo fora daquilo que a gente está acostumado. Então a gente tem assim formatos muito não convencionais, né? E aí a memória presente, como a gente falou anteriormente, a questão da temporalidade também, obviamente, presente, né, com a marcação dos relógios. E a gente também pode enxergar, não sei se vocês estão vendo, né, e aqui eu vou dar um zoomzinho para ver se vocês conseguem enxergar. Há vários bichos aqui, né, em cima do relógio. Há vários bichos. E que bichos são esses? Aqui tem uma noção identitária com o Dalí, tá? Ele detesta formiga. E aí ele colocou a formiga aqui. Aqui são formigas, não está muito nítido, mas são formigas aqui em cima, né, desse relógio também. Um relógio que está virado para baixo, não está virado para cima. E quando a gente pensa em surrealismo e pensa em inconsciente, e sabe que o inconsciente é o local dos nossos medos, a gente consegue entender por que ele colocou formiga ali. Porque ele, e aí é uma fofoca, né, obviamente, uma fofoca literária, ele tinha pavor de formiga. Então, como no nosso inconsciente está contido os nossos medos, né, ele colocou ali, retratou ali o que
dentro da mente dele, dentro do inconsciente dele, era problemático, tá? A Tainá falou os relógios derretendo, transmitendo a sensação de que o tempo está passando, exatamente. Alguém mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Ô, Jajá, Fala, meu amor. eu tava tentando descobrir como é que eu digito isso. Será que eu posso falar? Pode, amor? Fala aí. Então, é porque, tipo assim, isso é uma coisa que acontece muito comigo. Eu vi na imagem, tipo, umas coisas meio desconexas, sabe? Tipo, isso parece um tronco de árvore numa estante ou algo do tipo. Lá atrás parece que tem um mar e É uma tal. árvore seca, né? E, tipo, numa estante, sabe? Pra mim, é o que pareceu. Então, eu acho que essa ideia mesmo de, tipo, dos relógios deformados, parece que você lembra das memórias, mas você não sabe em que época aquilo aconteceu, o contexto daquilo. Então, as coisas, tipo, sem nexo na imagem, sabe? É como se Sim. você tivesse todas essas memórias, você lembra disso, mas você não lembra se, tipo, foi antes dos seus 10 anos, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Faz todo sentido. Esse cenário aí, pessoal, não sei se vocês repararam, mas é um cenário meio desértico, né? Também tem isso, não sei se vocês repararam. É um cenário meio desértico, assim. Então, quando a gente pensa, de fato, em sonhos que são estranhos, assim, que são bizarros, né? Que a gente chama de sonhos bizarros, a gente tem sempre, não sempre, mas na maioria dos casos, a gente está num jardim vazio, a gente está no meio de um deserto, a gente está no meio da rua, né? Sempre tem essa perspectiva aí a partir disso, né? E aí a gente tem o que parece no chão, né? Parece uma pessoa coberta, né? Parece uma pessoa deitada aí no chão, só que a gente não consegue visualizar, né? Há análises literárias que dizem que quem está deitado ali é o próprio pintor, é o próprio Dalí que está deitado, mas que está deformado. Quer dizer, ele está sonhando uma coisa e está contido dentro do próprio sonho de maneira deformada. Mas isso é o que algumas interpretações dizem, né? Eu, num primeiro momento, quando eu vi esse quadro há muito tempo atrás, era aluna ainda, né? Eu não consegui enxergar que poderia ser o Dalí, mas eu tive, né, um professor que falava que era a figura que muitos analistas literários falavam que essa figura aqui era a própria figura dele, deitada, enfim, deformada dentro do próprio sonho. E Nara, fala aí para mim. Oi. Então, eu tava pensando mais também na natureza, tipo, perto do que a Sarah falou, sabe? Que, por exemplo, hoje eu não lembro de muita coisa que aconteceu, ou lembro, mas lembro vagamente de coisas que aconteceram na minha infância, sabe? Meio que a nossa memória é muito fluida. Sim. E também tem um exemplo que eu tava até conversando com minha mãe um dia desses, que o meu avô faleceu quando eu tinha, sei lá, 7 anos de idade. Eu lembro que eu tinha um avô, mas eu não consigo lembrar do rosto dele, sabe? Então, acho que tá mais ou menos nessa vibe que eu interpretei. Uns espaços em branco, né, na nossa memória, tipo isso. Isso. E a própria ideia de persistência da memória, né? Tipo, aquela memória tá ali me acompanhando, ela persiste, só que ela é fragmentada, né? A gente não consegue, de fato, visualizar tudo como a gente queria, com riqueza de detalhes, né? E esses buracos são buracos do sonho, né? Da fantasia, do próprio inconsciente. Bem legal. Esse aqui agora, pessoal, o que vocês conseguem enxergar para comentar para mim? O nome é O Sono, tá bom? Eu vou ampliar isso aqui, também quero que vocês coloquem aqui no chat. Vou ampliar isso aqui para uma tela inteira, para que vocês possam enxergar melhor, tá? E aí eu quero que vocês tentem. Fica olhando durante um minutinho, tá? Não precisa dar a resposta agora. Fica olhando, olha tudo. E aí depois você digita lá para mim,
Vai, pode digitar aí para mim o que você consegue entender, visualizar aqui dessa obra. Digita aí para mim. Vou só buscar uma água, tá? Só um minutinho. Já volto. Mas vai digitando aí, quando eu voltar eu leio. Voltei. Sara falou, parece que ele personificou essa sensação, mas é como se fosse uma coisa pesada para aguentar, já que tem esse suporte para segurar o rosto. Calma aí, Sara. Personificou essa sensação? Que sensação? É de sono mesmo. Botou um rosto humano pra isso. Ah, o sono, né? Sim, sim. Bacana você ter olhado isso. Como se fosse uma pessoa, né? Vou dar um rosto, só que aí já é algo bizarro, né? Porque não tem corpo, né? É só uma cabeça, né? Aí você falou, mas é como se fosse uma coisa pesada para aguentar, já que tem esse suporte. A questão dos suportes é muito importante, né? Funcionam ali como muletas. E muletas dão o quê, gente? Dão sustentação. Se uma muletinha dessa cair, acabou. Você acorda do sonho, né? Então, não sei se você reparou, mas até dá um zoom aqui, ó. Calma aí. Mas também tem um cachorrinho aqui de muleta. Tu viu esse cachorrinho? Aqui. Ó. Cachorrinho também tá de muleta. Alguém consegue falar cachorrinho hoje
sem lembrar do TikTok cachorrinho filha da puta? Alguém consegue, gente? Eu não consigo, sinceramente. Ó, beleza. Esses suportes aqui dando a sustentação para a realidade que é dura, né? O que mais? Inara, fala aí. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu não sei, eu também interpretei mais dessa forma, porque eu vi que são gravetinhos muito fininhos, né? Carregando uma coisa muito grande. Daí eu interpretei meio que os nossos sonhos são muito maiores do que a gente pode sustentar, sabe? Meio nesse sentido mesmo que vocês já falaram. Legal essa ideia, né? Nossos sonhos são maiores do que a gente pode sustentar. Legal. O que mais? Alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que a noção de equilíbrio aqui é muito forte, né? A necessidade de equilíbrio, né? Com todas essas sustentações, porque senão a gente acorda para uma realidade que às vezes a gente não está pronto, né? Para viver. Tá aqui, ó. Tudo está sendo sustentado. A gente tem um céu azul aqui, que como eu falei na outra obra, normalmente quando a gente fala de sonho, né? Enfim, a gente está sempre num campo verde, ou um céu azul, ou num deserto, uma coisa bem fantasiosa, né? Um céu limpo aqui pra caramba. Todo azulzinho. Já ali atrás é o quê? Eu não consigo identificar. Aqui atrás parece meio que um castelo. Tá vendo? Parece meio que um castelo. Já. A falta do corpo também, eu pensei como se estivesse representando como se durante o sono o nosso corpo estivesse ausente, mas a nossa consciência não parasse, sabe? É verdade, nosso corpo tá, aspas, desligado, né? E aí tem toda uma questão, né, Tainá, em cima disso que você falou. Há toda uma questão que diz que quando a gente dorme, o nosso espírito sai do nosso corpo. Já ouviram essa teoria? Hoje eu tô cheia das teorias, mas é porque, cara... Eu te juro que eu ia falar isso, só que eu falei assim, gente, a gente já vai achar que eu tô maluca. Não, porra! Eu juro pra você que eu ia falar isso. Eu falei, gente, tá todo mundo falando de coisa séria, sabe? Tipo, eu ia falar, não, porque eu ouvi que quando a gente dorme, o espírito sai do corpo. Não, pode falar, pô. Fala aí, o que tu pensou? Eu pensei nisso, tipo assim, uma vez eu ouvi que, tipo, alguém me falou que quando a gente tá dormindo, o espírito sai do nosso corpo, mas ele fica ligado na gente por cordinhas. Uhum. E aí tem gente que morre dormindo, né? E significa que alguma coisa passou e cortou essa cordinha da alma do seu corpo e a sua alma se perdeu. E eu vi mais, tipo assim, eu reparei no cachorro, eu vi mais ou menos, tipo assim, até o espírito do cachorro vai, sabe? E o castelinho eu pensei como se fosse assim, tipo, caso um dos gravetos caia, significa que a alma não vai mais poder retornar. E ela vai pra esse castelo, que seria um lugar, tipo, onde as pessoas vão depois, sabe? Entendi. Como se fosse o céu, né? Aspas. Não, eu viajei, né? Não, claro que não. É uma interpretação. E detalhe, gente, assim, a gente está falando de questões pontuais, bem específicas, mas a gente não pode esquecer que não é a realidade, né? Que o surrealismo prega justamente essa liberdade de pensamento. Então, as imagens de um sonho, elas são imagens que podem ser interpretadas de diversas maneiras. É claro que se a gente falasse da linha da psicanálise, que tem a linha de interpretação do sonho, que é muito interessante, eu não sei se vocês já viram isso, mas, tipo assim, quando eu era mais nova, tem vários sites, gente, não sei se vocês conhecem, mas tem vários sites que, tipo assim, coloque o seu sonho e veja o significado.
Aí, sonhar com um dente é morte. Sonhar com um sapato, alguém está doente. Sonhar com cobra é traição. Sonhar com cobra também pode ser gravidez. Enfim, eu não sei se vocês já viram, isso tem nada a ver. Nossa, eu sempre faço isso. Sempre quando eu sonho, eu acordo e pesquiso. Tá vendo? Tá vendo? Não é uma coisa muito distante da gente. Então, tem realmente essas paradas. E a psicanálise tem essa linha de interpretação dos sonhos. É muito, cara, é muito interessante. Agora, é claro, Milena, a gente nunca vai... Eu não posso falar assim, caraca, Milena, tu viajou. Não posso falar isso porque a gente, na verdade, não sabe, né? A gente nunca vai saber. É como uma poesia que o cara faz e a gente fica tentando adivinhar o que ele quis dizer. Na verdade, a gente nunca vai saber a real intenção, mas óbvio que a gente, né, vai tateando ali para tentar entender alguma coisa. É porque, assim, tipo, eu olhei a imagem e eu não consegui pensar em nada, mas esse negócio da... Eu nem acredito nisso, sabe? Tipo, eu acho isso meio bizarro. Mas... Da linha? Desse negócio da alma sair, ficar uma linha ligando você à alma, que não sei o que, sei lá. Eu particularmente, acho isso meio bizarro, mas foi a única coisa que eu pensei, sabe? Uhum. Não, entendi. Não sei se vocês já ouviram falar que... Assim, essa coisa que você falou da linha, Milena, eu não acredito que uma pessoa morra porque algo passou e cortou a linha, né? Eu não acredito nisso. Eu sou espírita, mas eu não acredito... eu não acredito que a vida de alguém, que é algo tão precioso, tão né, importante, seja cortado por algo que... seja encerrada por algo que cortou, enfim. Eu não acredito nisso. E às vezes o que a gente acredita passa muito também pelas nossas crenças, né? Tipo, o que a gente acredita enquanto religião, o que a gente acredita enquanto experiência, a gente acaba levando. Mas há uma corrente que diz que quando a gente sonha com alguém, o nosso espírito está se conectando com essa outra pessoa, né? E realmente a ideia de que o nosso espírito sai do nosso corpo, mas fica ligado a gente, né, já foi até explicação para a questão da paralisia do sono. Alguém já teve paralisia do sono aqui? Vocês sabem o que é isso? Já, eu nunca tive paralisia do sono, mas eu já tive, tipo assim, eu já... porque eu vou ter que contar É porque, tipo assim, eu já vi essa corrente em um sono, porque... tipo, vai ser meio pesado que eu vou falar aqui, mas, tipo assim, a minha avó, ela morreu, né? E 2 dias antes disso acontecer, eu sonhei com ela, que ela tava com um vestido preto de bolinha branca, e no dia do enterro dela, ela realmente estava com esse vestido. E aí, tipo, a gente conversou, e aí ela tava num lugar muito bonito, sabe? E aí, a partir disso, do nada, eu fui pra água, e eu tentei ir atrás dela, só que eu não consegui. Quando eu olhei pra baixo, tinha uma corrente, era uma corrente, tipo, bem forte, prata, prendendo o meu pé. E aí eu acordei. Aí agora vocês estão falando isso de corrente, tipo, não é uma linha fina. Tipo, é uma coisa muito grossa que te prende, te puxa, sabe? Sim, e te impede de fazer o que você quer, né? Te impede de sair da onde você quer sair. Por exemplo, se eu fosse até ela, tipo, pensando nesse sentido, então eu ia estar morta. Mas, tipo, não, era uma coisa muito forte me prendendo. Era uma coisa que fixava você, né? A ideia de âncora também, né? Sonhar com âncoras e tal, esse tipo de coisa. Mas é claro, tudo isso é uma interpretação, né? A gente não sabe. Eu nunca digo assim, que viagem, meu Deus. Porque, cara, a gente não sabe nada na real, sabe, Sara? Assim, tipo... Eu acredito muito nisso, né? Você falou da sua avó, lembrei da minha, lembrei que na noite, né, que ela se foi, o meu pai acordou na hora que ela morreu, falando que ela tinha ido lá falar com ele. Enfim, cara, eu não duvido, é meu pai, sacou? Não é uma pessoa que tá me contando isso, uma pessoa da rua, uma pessoa que eu não conheço, não confio, enfim. Então, eu acho possível, sim, né, ter alguma ligação com isso, mas é tudo muito, sei lá, muito misterioso, né? A gente, na real, não sabe o que de fato acontece. Mas achei bem legal as interpretações de vocês quanto a essa obra aqui. Vamos ver essa aqui, ó. Sonho causado pelo voo de uma abelha em torno de uma romã. É o nome dessa obra. Eu quero que vocês visualizem aí.
Vou dar um tempinho para que vocês vejam. Oi, amor? Pode dar um zoom? Posso. O problema é que vai dar uma cortada, mas eu vou mexendo nela, tá? E aí, pessoal? O que podemos pensar sobre essa obra aqui? Sara falou, parece que ele inverteu as proporções, porque o elefante que era para ser o maior está bem pequeno ali atrás. Legal, Sara. Eu gosto da maneira como você enxerga as coisas. Deixa eu só diminuir aqui. Também. E porque também o tigre está sendo engolido por um peixe. Acho que é mais ou menos isso. Bem louco, né? O que mais? Mir? Fala aí, Mir. Uma coisa é clara, né, pessoal? A gente já sabe que ele está explorando o mundo dos sonhos, porque o nome da obra é Sonho Causado pelo Voo de uma Abelha em Torno de uma Romã. Não sei se vocês visualizaram, mas isso aqui é uma romã. Uma fruta. E quem sai da fruta é o peixe. E quem sai do peixe é um tigre. Tipo, nada a ver, né? Bem louco. Fala aí, ninguém sabe mais interpretar essa imagem. É bom a gente falar as coisas que a gente pensa, porque, cara, essas imagens caem em prova. Amanhã aparece um negócio desse aí, e tu vai ficar, caraca, tô viajando, não sei o que é. Não pode, né? Fala aí, Tainá. Ô, Jajá. Fala, amor. Você já ouviu aquela expressão, tipo, agora é o poste que mija no cachorro? Já. Então, eu pensei muito nisso, porque, tipo, a gente, quando a gente vai dormir vendo alguma coisa, a gente geralmente pensa tipo assim, você vai dormir pensando naquilo, então parece que, tipo assim, a moça foi dormir
vendo a abelha voando. E aí, tipo assim, agora a romã tá comendo, é como se ela estivesse comendo, entre aspas, um tigre. Entendeu? Tipo, que é uma coisa muito maior que ela e romã, tipo, é uma fruta, né? Sim, sim. Então, tipo, eu vi como se ela estivesse invertendo, sabe? A abelha tava voando em torno do romã porque tava querendo comê-lo. Sim. E o romã agora tava, tipo, sendo o predador da história, sabe? O elefante eu não entendi. O elefante tá... Não, o elefante é engraçado porque, assim, a gente está vendo um elefante de perna fininha, né? Que tá lá, a gente não sabe se ele está voando, se ele está flutuando ou não, porque parece que a perna dele... Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a perna dele. Perna fininha e enorme, tipo, a gente não sabe. Isso aqui é o mar. A gente consegue ver que é o... Vocês conseguem ver que é o mar? Isso aqui? Uhum. Então, isso aqui é o mar, né? A gente não sabe se ele está flutuando ou se ele está preso por algo aqui, se tem algo que dá a sustentação para ele. O fato é que, assim, visualizando e com base também no que Sara falou, é uma inversão, né? Porque, cara, elefante voando, tipo, nada a ver. Essa mulher aqui é a mulher do Dali, tá? Essa mulher aqui é a mulher do Dali. E aí vocês não falaram sobre ela, tipo, isso é que eu falei, cara, pensei que eu, na minha cabeça, né, eu imaginei que vocês fossem, a primeira coisa que vocês fossem falar fosse a respeito disso, né, dela, enfim. Ela tá nua, isso não diz nada, sabe? Assim, parece que tem todo o perigo do mundo. Tipo, ela tá com uma arma no braço e tem um tigre querendo voar dentro nela, mas, tipo assim, ela não tá nem aí. Pareceu isso. Ela não tá nem aí mesmo. Oi? Tá zero preocupada. Sim, tá pleníssima ali. E assim, quando a gente tem uma pessoa sem roupa, né? Sem roupa, diante de tudo que está acontecendo, é justamente essa despreocupação, né? Ela não tá nem ali. Ela tá totalmente plena, tá tranquila. Parece que não tem nada a ver com ela. E aí, ao mesmo tempo que a gente tem a tranquilidade dela, a gente tem a agressividade dos tigres, que estão indo para cima dela. É muito louco, tipo, a gente não consegue criar uma associação. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor. Ó, o elefante está carregando alguma coisa aqui. Parece um barquinho. Não sei o que é. Não sei, parece uma torre, um obelisco, sei lá. Ele parece de circo, né? Ó, tá vendo? É muito surreal um tigre sair de um peixe, gente. Já, eu também eu achei que esse segundo tigre tava saindo de dentro da boca do outro, por conta do rabo que tá saindo da boca do outro. Pode ser uma perspectiva, né? Porque pode ser isso aqui, eu ia falar coincidência, mas óbvio que não é uma coincidência, né? A respeito da imagem, né? Tipo, parecendo que está dentro da boca. Mas pode estar saindo mesmo, a gente não sabe, pode estar na frente, né? A Júlia falou, estou tentando encontrar a abelha. Cadê a abelha, gente? Será que a abelha é essa arma aqui que está quase picando ela? Tem uma abelha ali embaixo, não sei se é uma abelha ali, perto daquele outro romã ali. Isso. Aqui? Isso não é uma abelha, não? Parece. Sei não, hein?
Eu lembro da minha avó falando também, a gente está falando romã, mas romã é uma fruta que é considerada uma fruta da fertilidade, né? Então, tem essa questão também. Uma mulher nua, fertilidade, ligação com Freud, sexo, tem toda uma situação. Deixa eu ver o que a Júlia escreveu. Estou tentando encontrar a abelha, mas diria que pode representar um tipo de evolução ou as diferentes faces da morte, porque não sei se o tigre está sendo comido pelo peixe ou se ele é originado a partir dele. Legal, uma interpretação bacana também. Interessante. Porque se ele está sendo comido, né, Ju, pelo peixe, e é uma inversão total da realidade, né, porque não faz sentido para a gente isso. Mas bem legal, pessoal. Bem legal. É importante a gente ter essas interpretações e sempre fazendo uma conexão com o movimento, né? Fazendo uma conexão com a vanguarda. A gente está aqui falando de surrealismo, então, obviamente, a gente está, né, olhando ali uma cena, né, em que a gente tem uma romã ali lá no cantinho, à esquerda, e aí tem um peixe que salta da romã, e esse peixe vai expelir os 2 tigres. Esses tigres, eles se projetam, né, bastante agressivos com relação à mulher que está dormindo, e ela está dormindo, logo ela está sonhando, né? E ela meio que parece que está levitando, né? Não sei se você reparou isso. Tá o elefante lá atrás, com perna de pau. Ele está com uma coisa ali que parece um obelisco, uma pirâmide, que também é uma pirâmide clara, que a gente não sabe de que material é, enfim. A gente não sabe o que é, a gente não sabe nem o que é isso aqui, né? Não dá para enxergar muito bem na imagem, mas parece ser, sim, um obelisco, uma piramidezinha. E aí é tudo muito louco, né, gente? A gente, na real, está fazendo uma ideia aqui, mas a gente não sabe muito o que ele quis explorar. Mas eu acho que o grosso, né, o importante é que a gente conseguiu ver. Tá? E assim a gente encerra essas vanguardas, tá, pessoal? Que estão ali, obviamente, no encaminhamento do pensamento da época, tá? E aí, a gente tem, depois, né, a gente tem, na verdade, de uma maneira temporal, a gente começa a pensar sobre quais são as diferenças, né? Quais são os processos que levaram dentro, né, depois dessa perspectiva das vanguardas, a nossa literatura em si, né? Como que tudo isso influenciou na Semana de Arte Moderna. E aí eu trouxe aqui uma reflexão do livro do Lima Barreto, né, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, em que a gente tem uma expressão do que vai se tratar dentro desse grande momento, que é a virada do século XIX para o século XX. Ele diz assim: a pátria que quisera ter era mito, era um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. E bem pensando, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria? Não teria levado toda a sua vida norteado por uma ilusão? A gente tem no cenário moderno uma vontade incrível de entender que país é esse, tá? Qual é o país que a gente está construindo? Não se esqueça que o movimento modernista era o movimento mais que quis dar mais cara de Brasil para as suas obras, tá? Quando a gente estuda ali a primeira fase do modernismo com o Oswald de Andrade, com o Mário de Andrade, com o Manuel Bandeira, a gente percebe que essa noção identitária é muito importante, mas não uma noção identitária igual a do romantismo,
que era super endeusando o Brasil, colocando o Brasil como um espaço absolutamente justo, um lugar belo, que não deixa de ser, é belo, sim, mas tem lá as suas problemáticas, tá? Então, para a gente começar já a pensar, é claro que hoje, né, não vai dar para a gente avançar muito, porque já são 2h20, mas só para a gente começar a pensar sobre, né? A gente tem aqui uma pintura, tá bom? De um paisagista chamado Pedro Bruno. Eu queria que vocês tentassem me explicar o que vocês conseguem enxergar nessa pintura. O que vocês podem contribuir? Eu queria que vocês colocassem no chat, tá? O que vocês conseguem conferir de interpretação para essa pintura aqui? Pode digitar, tá? Exceto Inara, que vai falar para mim daqui a pouco, porque está sem microfone. Mas o nome da obra é A Pátria. O que vocês conseguem enxergar dessa obra? A Sara falou que está sendo uma identidade nova sendo construída, deixando de lado pensamentos antigos, já que naquela parte mais escura tem os idosos. Legal, Sara. Explora mais essa questão de deixar de lado pensamentos antigos, né? E quando você fala construção, está falando de uma construção para frente, né? O que a gente pode... Quais são ali os pontos dessa pintura que podem trazer para a gente essa ideia de futuro? As crianças, exatamente. Então, a gente consegue observar ali que a construção da bandeira, que a bandeira está sendo construída ali, né? Ela está sendo construída. Então, a gente consegue visualizar que essa construção ela se deu em função de um trabalho de todas essas pessoas que estão aí, né? De um trabalho coletivo dessas mães. E justamente essa noção de futuro, ela vai ser sugerida para a gente por conta das crianças, né? Presentes ali, presentes nessa pintura. Então, que pátria é essa, né? Essa pátria que vai precisar e vai contar com o trabalho coletivo para poder avançar, para poder ser, de fato, o país do futuro, né? Nós temos aqui uma charge que fez parte, né, de uma das revistas e das caricaturas do início do século XX, né? Então, a gente tem... eu queria que vocês tentassem me dizer que processo é esse que vocês estão vendo. Essa charge é de 1904, tá? Ela foi publicada numa revista. E quando a gente fala ali de pré-modernismo, de Semana de Arte Moderna, de modernismo, a gente tem que saber que, cara, houve muita publicação, houve revista pra caramba, manifesto pra caramba, né? Era muito forte essa questão, né? Nos jornais da época, isso era muito presente. Então, essas caricaturas, né? Esses retratos. Então, eu queria que vocês tentassem me dizer qual é aqui, o que vocês enxergam, qual é o fato histórico que acontece aqui, que está tentando ser mostrado.
Isso, Mi. A revolta da vacina, exatamente, que foi uma das manifestações aqui no Sudeste, né? A gente sabe que esse início ele é bem complexo, o contexto histórico desse início de século no Brasil é bem complexo, né? A gente tem esse início de república com vários problemas, né? Revolta da Armada, a Guerra de Canudos, as greves de 1917, revolta da Chibata, revolta da vacina. Isso eu vou deixar para que vocês estudem com o Google, né? Eu não vou adentrar muito nesses detalhes históricos, mas é sempre bacana a gente perceber aí. E aí, obviamente, quando essa charge foi colocada, e já tendo estudado charge, a gente já estudou charge, né? A gente sempre soube que a charge ela tem uma pegada ali irônica, né? E essa ironia é representada pelo confronto, né? Então, a gente tem a polícia se confrontando aí com as pessoas que se opunham à vacinação obrigatória, né? Que era o lema aí dessa questão da revolta da vacina. Quem é esse carinha aqui, ó? Quem é esse carinha aqui? É o Oswaldo Cruz, né? Tá montado ali num mata-mosquito, cara. Olha só. Ele tá montado numa bomba que tem um formato, né, de um mata-mosquito. E de outro lado, a gente tem uma população, né, que está ali com as suas armas. Então tem garfo, tem colher, tem machado, tem serrote, tem vassoura, tem panela. É uma loucura, né? Tacando tudo nele. Sempre bom visualizar, né? Então, isso é bem interessante de enxergar. Essa aqui é uma outra charge, que foi capa da revista Careta, publicada ali em novembro de 1915, em que a gente tem aqui, porque não dá para você enxergar direito, mas a gente tem o Olavo Bilac, montado num cavalo branco, tá? E aí tem o céuzinho aqui estrelado, né? Meio que lembrando a questão ali do montar no cavalo, né? Lembrando ali São Jorge. E aí, por que será que é o Olavo Bilac? Eu não sei se você lembra, mas o Olavo Bilac, ele é um dos símbolos nacionais quanto à questão do nacionalismo forte, né? Porque, enfim, você sabe que ele fez o hino à bandeira, e ele é uma figura muito importante do parnasianismo, que é um movimento muito tradicional da literatura, né? Coloca ali, lembra do conceito de arte pela arte, da poesia que é explorada ali pela sua forma e não pelo seu conteúdo? Então, é claro que essa revista, com essa charge, procurou ironizar o Olavo Bilac, visto que os modernistas odiavam muito, muito, muito o Olavo por ser um cara ali super, hiper, mega, ultra dentro da caixinha, né? E essa aqui é uma charge também, eu não me lembro o ano dela, por isso que eu não coloquei, mas é uma charge que traz para a gente algumas reflexões. Ele diz o seguinte: senhorita, não se mexa tanto, senão o retrato não sai parecido. E aí, pessoal, quando vocês olham para o que ele está pintando e para o que ele está vendo, de qual vanguarda europeia você se lembra? Fala aí para mim. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, a gente tem ali, né, como toda charge, a gente tem uma ironia
a vanguarda europeia. E aí é muito engraçado, porque ele fala assim, senhorita, não se mexa tanto, senão o retrato não sai parecido. E a gente, na verdade, está vendo ali que, cara, é toda uma pintura cubista ali, não tem nada a ver com o que ele está vendo mesmo, entendeu? Mas ele joga para ela, né? Não se mexe tanto, não, senão a coisa não vai sair igual. Então a gente tem o início, né? Esse início de século permeado por essas caricaturas e por essas charges. Bom, essas revistas e esses jornais vão sempre trabalhar com a ironia da República, tá? E com as correntes artísticas e fatos sociais. Coloquei aqui para vocês algumas informações sobre meio que o panorama, né? Como que tudo isso funcionava na imprensa, quais eram as principais publicações, tá? Desde 14 de fevereiro de 1837, quando foi publicada a primeira charge na imprensa brasileira, a qual, curiosamente, fazia referência à corrupção e à propina, muitos homens públicos perderam o sono. Charges e caricaturas fizeram história ao longo do Segundo Império, ganharam fôlego com a proclamação da República e consolidaram-se definitivamente com os acontecimentos políticos e sociais das primeiras décadas do século XX. Então, percebam sempre a importância da charge sendo um gênero textual ali de fácil acesso, né, para a população refletir sobre as suas vicissitudes sociais, tá? A trajetória da charge está, como não poderia deixar de ser, intimamente ligada ao desenvolvimento da imprensa no Brasil. Com o advento da República, surgiram alguns jornais que se tornariam grandes, né? O extinto Jornal do Brasil, aqui no Rio, e o Estado de São Paulo, em São Paulo, fundados em 1891. Mas principalmente inúmeras revistas e semanários, alguns de vida curta, outros mais duradouros. E aí eu coloquei aqui para vocês algumas revistas, algumas publicações, tá? Algumas figuras importantes, dentre os chargistas e caricaturistas. Tá, pessoal? Eu vou parar por aqui, porque aqui já se começa a tentar entender que país é esse que está prestes aí a mudar de fase, vamos dizer assim, nessa virada de século. E aí, na próxima aula, a gente fala sobre os produtores, né, os principais poetas dessa fase de transição chamada de pré-modernismo, tá? Eu vou, na próxima aula, falar sobre isso e fazer exercícios com vocês, porque é importante que vocês visualizem isso na prática. Tá bom, meus amores? Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, manda mensagem para mim no WhatsApp, me chama, manda e-mail, faz sinal de fumaça, tá bom? Na próxima aula a gente se vê. Beijão.